Gente, é com muita felicidade que estamos aí finalmente, agora sim, retomando o remapeamento básico White Hat da Jean Land com a nossa queridíssima Esther Camilo. Olha aí, que legal. Tivemos aí no intercurso, desde o início desse ano, tivemos uma aventura chamada Antler, que a gente vai saber dela daqui a pouquinho, como é que foi esse fechamento, né, da aventura, os aprendizados, sempre teve aprendizado, né? Assim, seja olhando pelo lado cheio do copo, seja olhando pelo lado vazio do copo, sempre tem um aprendizado. Vamos fazer, obviamente, uma memória e hoje já vamos mostrar o novo Miro, que eu consegui hoje, às 45 do segundo, montar o bichinho. Tá? Eu acho que a Esther deve ter visto, porque eu vi o cursor dela lá, coisa e tal. Mas ainda não fiz o transplante completo, assim, né? De tudo que estava no velho para passar para o novo. Mas isso eu faço rapidinho, depois não tem tranquilo. Bem, como é que eu estou chegando aqui? Eu estou chegando. O dia foi relativamente suave, fiquei no 110 o tempo todo, não tive pico de 220, tá? É, ou seja, foi tranquilo, assim, foi um sync atrás do outro, uma pesquisa aqui, um bate-papo, um aprofundamento, uns insights, pá, e quando fui ver já são 8h20 da noite. Então tá tudo no fluxo assim, bem interessante mesmo. É isso, meu amor. Eu passo para você fazer seu check-in, fica à vontade e vamos nessa. Olá, tô bem, né? Tava ansiosa. Tô esperando aqui, acho que desde as 7h30. Falei, não vou perder, não vou me distrair, vou ficar bem aqui, aguardando o horário. É, Tô numa transição, né? Como vocês sabem. Deixei o meu emprego, tô pegando uma bolsa lá no Butantan, trabalhar com vacina. E tô fazendo a transição, então tô fazendo a passagem de conhecimento pro pessoal e é bem intenso, né? Então, assim. Hoje o dia foi bem cheio, conversando com bastante gente, transmitindo o que a gente tem lá para o pessoal novo. É isso, vamos, tô ansiosa aqui pela retomada do mapeamento da Giniland, que já quase mudou de nome, mas não mudou, então a gente vai voltar aqui para a Giniland. É isso aí, Vinícius, pode pegar a bola. Tem os foguetinhos aí. Então, querida, vamos. Antes de a gente fazer né, a nossa memória, né? Que a gente vai ter que fazer uma baita de uma memória, você sabe disso. Fazer uma baita de uma memória para a gente olhar para o. Já vai ver a transfusão acontecendo entre o velho e o novo, né? Nós vamos dar uma conferida lá. Queria que você comentasse também sobre a Antler, a experiência da Antler, né? A gente já tinha feito um registro, mas eu acho que Uhum. esse registro que a gente fez não foi. A gente não chegou a gravar esse registro, a gente Não fez caiu mais uma conversa. energia, teve algum problema, a É, gente acabou perdendo. Mas é. sim, vamos fazer um resumo, né? Claro que vai ser um resumo enviesado sobre a minha perspectiva da experiência. E aí eu vou compartilhar aquilo que eu achei que foi mais enriquecedor para mim, né? Que são coisas que eu precisava aprender. Eu nunca tinha chegado tão longe em termos de desenvolver um plano de negócio com alguém, né? Eu sempre faço tudo muito sozinha, como está aqui no histórico, registrado. Sempre fiz tudo muito sozinha. Então eu tive essa experiência de seguir com alguém, né? E assim, foi um desafio muito grande. Foi um desafio e foi triste, eu vou confessar para você, viu, Vinícius? Foi muito triste, porque no final, o meu parceiro, ele se rebelou, revoltou, porque a gente não conseguiu o financiamento, né? A Hunter funciona assim para quem for, tá? Então, uma experiência que fica para quem quiser mergulhar nesse mundo aí dos VCs, né? É, Eles têm a residência, que dura 10 semanas, e ali eles te orientam enquanto você vai desenvolvendo seu plano de negócio. Chegou no final da residência, eles vão dar uma bandeira para você, vermelha, verde ou amarela. A gente recebeu a bandeira vermelha. Não ficou satisfatório. Não estava pronto o nosso plano de negócio para virar um produto. Tudo bem. Porém, eles orientaram a gente, explicaram por quê. E aí, o próximo passo qual seria? A gente melhorar, porque era promissor, tá? Mas aí, o meu parceiro, ele entendeu que era o fim da linha aquilo.
Só que não é fim da linha. Eles são investidores, eles têm interesse em investir, é muito simples, é a natureza deles, né? E se a gente melhorasse nosso produto, a gente chega lá e mostra para eles, olha, a gente abordou todas essas pontuações de vocês e agora o nosso produto tá melhor. Pronto, eles vão querer investir. Mas aí o meu colega, ele assim, não quis mais conversar, fechou o diálogo, fechou as portas, ele ficou com muita mágoa, coisa assim que não cabe dentro desse meio aí. Para quem está querendo enfrentar esse mundo corporativo, precisa ter um pouquinho mais de sangue frio e levantar a cabeça e seguir em frente. É mais ou menos assim. Foi o que eu entendi, foi o que eu aprendi, tá? Tô compartilhando o que eu aprendi. É, eu achei muito bom. Eu achei muito bom que tira toda essa parte de sentimentalismo, ah, é porque fui rejeitado. Ah, não, vamos olhar isso aqui, por que que foi rejeitado, né? Então, assim, o que que aconteceu lá na anterior? Aconteceu que a gente não passou para as próximas fases. Mas a, a pessoa que nos avaliou, ela deixou muito claro que se a gente melhorasse nosso produto de acordo com as diretrizes deles, era só apresentar de novo. Então, é assim que funciona. Só para você saber como é que foi, Vinícius. Ah, o desfecho, tá? Mas para mim, realmente, esse aprendizado de lidar com pessoas, ele foi impagável para mim. Para mim foi muito bom. Eu gostei muito de conversar com pessoas, de tentar conquistar pessoas, de compreender as necessidades das outras pessoas. Para mim, isso foi um exercício que eu acho que eu não ia ter outro lugar para eu conseguir fazer daquele formato. Foi muito bom. É isso. Então tá, querida, muito tá feito o registro, Falei né? bastante. Não, não falou não, falou o necessário, falou o que Então, era tá para bom. você sentiu de falar, certo? Certo, eu acho É, importante deixar sim, é registrado bom para as fazer o outras pessoas registro. assim. Uhum. Eu acho que isso é importante, sim. E, e tem outra coisa, né? Na realidade, vai certamente vão surgir oportunidades semelhantes na medida em que até nós avançamos aqui com o mapeamento básico, o Red Hat, porque você vai entender hoje de como, tipo assim, você entender. A, a primeira leva de mapeamentos básicos, do qual você faz parte, do qual é com a indústria modular, que o Christian faz parte, né? Do qual outros, outros projetos fazem parte, né? Ele foi o primeiro momento onde este que vos fala, como facilitador cultural, né, estava renderizando, pegando o crítico que eu fiz com vários projetos e sintetizando e renderizando ele para uma versão mais básica, né? Ou seja, uma versão menos aberta, menos complexa, né? Como é o crítico. Entendeu? Então, e ao mesmo tempo que eu fui fazendo isso com os projetos da primeira leva, eu fui melhorando ele quando houve a oportunidade de criar a versão dele, o Red Hat. Né? Ou seja, então, quando eu criei a versão dele, Red Hat, para rodar da então interface, né, com o Node Hub 3 no Arca Hub, né, eu melhorei, poli mais o bicho ainda, ficou mais polido ainda. Então, na realidade, tanto você quanto o Christian então, vão usufruir agora, nessa segunda metade, de um mapeamento mais azeitado, porque, né, etc. E vai ficar bem mais claro de que forma o Guerreiro está propondo que os projetos sejam empreendidos, né? E essa interface com o convencional, com a Web 2, ela continua existindo. Você vai ver, quando a gente agora fizer a memória e eu mostrar como é que ficou, né, o formato dele final, você vai entender isso. E, e isso vai te dar muito mais base, muito mais consistência, até para quando surgir uma oportunidade de empreender, mesmo que seja com outro nome, tá? De uma forma mais convencional. Entendeu? Então, é aquela coisa, né? Tipo assim, se você me perguntar se eu tinha planejado, não planejei nada disso. Isso foi acontecendo na medida que a gente foi explorando, né? Que as pessoas foram se abrindo, as oportunidades de fazer esse mapeamento com mais projetos e pessoas foi acontecendo. Então, isso tudo foi, entende o que eu estou falando? Foi evoluindo, né? De uma forma geral. Uhum, Então, entendo, entendo sim. então é isso que eu estou feliz. Na verdade,
Está se startando, né? Já se fez a comercialização de três novos mapeamentos básicos Whitehead, né? Não sei se você está a par, da Ecozona Autônoma, do Tiago, do Ágota, do projeto Sapos, do Pablo, e o projeto Sebastianas, da Rua Monet, né? Agora, em maio, vai se inicializar o projeto A Natureza das Coisas, que é Ciências Descentralizadas, do Tiago Rossi, Uhum. a Oca Terra Viva Local com o Braz, o Jogo da Agroecologia com a Tainá, né? O Edson queria, para começar, ele disse que ele tá focado numa outra coisa agora, mas que ele está interessado sim, mas só que vai ser um pouco mais para frente, né? É, e, e vamos finalizar, finalmente, olha que interessante, né? Vamos finalizar os mapeamentos críticos clássicos do Herrera, parte de 2023. A gente vai finalizar o da Rizomar, o da Quinote Studios, né? E da Agroflorestal. Então, a gente vai ter uma profusão de finalizações agora no fechar, né, desse primeiro semestre assim, de 2025, o que vai ser ótimo, porque a gente vai dar vida finalmente às piscinas comuns de recursos compartilháveis de todos os projetos. E justamente no momento que o Rerê está com um grau de complexidade muito interessante, está com um volume de pessoas e projetos, interfaces e recursos, né, já sendo acessados, bastante interessante. Então, nada é à toa, entende? Então, nada é à toa. Entendo, Então, entendo, não? Sim, com certeza. A gente tem que passar por alguns nada é à toa. aprendizados aí. Nada é à toa. Bem, então vamos lá. Vamos começar fazendo uma memória, essa memória bem, né? Ela vai ter que ser um pouco mais alargada e profunda, porque na realidade nós vamos estar largando de mão, entre aspas, né? Um Miro antigo e nós vamos olhar para o Miro novo, já Uhum. com todos os upgrades que eu falei para você, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a telinha e a gente vai olhar aqui o antigão. Quando abrir aí, você me fala. Ainda não abriu, não. É porque eu estou ainda com acesso à internet aqui, não está grandes coisas. Fixou? Uhum. Tá, beleza. Mas ainda está fixando para mim ainda. Pra mim apareceu aqui já. Vamos lá. Bem, então, gente, como é que nós estamos aqui, né? Espera aí um minutinho só. Não tem jeito não, Stella. Tá? Quer que eu compartilhe da minha? Quer que eu Eu tente? preciso que... você tem um velhinho? Vou te passar o velhinho. Ah, mas eu não consigo acessar o velho. Não, acessar você acessa, você só não edita ele, Ah, né? tá. Ah, é? Tá. É. Deixa eu tirar aqui porque tem faltado muita energia aqui, sabe? Hum. E, e aí, com isso, quando volta a internet, não volta 100%. Entendeu? A qualidade de banda, né? Ela não volta 100%. Peraí, deixa eu passar o velhinho para você aqui. Quer que eu bote no Message? Eu vou botar no Message que é melhor, né? No Messenger você diz o Telegram? Ou aqui no Não, chat? não. Era o Telegram, desculpa, perdão. Tá. Desculpa, é o Telegram. Sendo no ICQ, né, Vinícius? Lembra? Exatamente. Esse Tá denuncia, aí. hein? A idade. Isso denuncia, cara. Isso denuncia. Que coisa ICQ. louca. Oh, oh, oh. Já botei no seu Telegram. Então, compartilha aí que a gente vai. Eu e você vamos fazer uma memóriazinha. Uhum. E aí eu vou observando para você o que evoluiu.
Bem, Tá. a gente tem aí, né, a originação básica, Uhum. que ela basicamente está da mesma forma desde quando nós mapeamos lá no início, tá? Mas quero lembrar você que tudo referente ao mapeamento básico e crítico White Hat e até Red Hat do Herrera é completamente orgânico, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É vivo. Então a gente pode rechear com links, pode atualizar, pode dar mais detalhe. Enfim, a ideia é essa. Agora, obviamente, com o novo você vai poder fazer isso, certo? Você não estava podendo fazer isso com esse antigo aí, né? Então, essa é a primeira observação. Então, a gente conseguiu resumir de uma forma bastante interessante, né? Você pode aproximar mais um pouquinho, que está bem longe para mim aqui. É, eu tô tentando tirar esse negócio daqui, ele não sai. É, deixa eu, peraí. Ai, opa. Então, Eita! sobre a Bem, originação, tá muito grande? não, não, tá ótimo. Então, a gente conseguiu fazer um mapeamento bem bacaninha, que eu acho que ele é exatamente o retrato, né, das circunstâncias de originação que levaram ao ponto de origem, né, do Dreamland. Então, mas mais uma vez, é uma coisa que a gente pode enriquecer, tá? Botar links, vídeo, imagens, banner, seja lá o que for. Então, é uma coisa que, nesse sentido, né? Segue aí, até a gente chegar no ponto Sim, de origem. Então, a originação, o ponto de origem é o último, né? Ah, sim, qual foi É, exatamente o ponto de origem? Aí não achamos. Pior que não percebi esse momento. Foi bem fluido, bem distribuído. po- pois é, mas por Eu, quê? Porque nesse início, você, você a proposta do remapeamento básico, o White Hat era um completo desconhecido, uma coisa completamente desconhecida para você. E, e você ainda estava muito no modo sintetizar as coisas, né? E eu estava querendo abrir um pouquinho mais o código, né? Uhum. Tipo assim, então, abre mais um pouquinho o código, né, cultural, para a gente entender um pouquinho os meandros, né? Sem precisar aprofundar tanto. Então, eu acho que foi um pouco isso, né, que aconteceu aí. É bem interessante. Sim, eu acho Mas que, vamos, eu pode diria assim, falar. ele vai ficar se achando pra caramba, né? O Gustavo. E o Gustavo, ele tá muito difícil de conversar ultimamente. E ele vai ver esse vídeo aqui, eu tô falando isso pra ele. É, mas sim, o Gustavo, ele foi um ponto muito importante, né? De me fazer acreditar que era possível fazer essas coisas. Porque a minha vida era só procurar emprego. Eu queria trabalhar em uma empresa, era isso que eu pensava. Eu nunca pensei em fazer alguma coisa. Eu comecei a pensar seriamente em fazer alguma coisa depois que eu conversei com o Gustavo, né? Então, estava assim, numa época sendo bem possível conversar com ele. Ultimamente tem sido impossível conversar com ele. Mas foi sim, foi um ponto importante. Acho que eu colocaria isso como um ponto de inflexão da Então, questão da legal, fica à doença vontade. dele. É, Mais uma vez, né? Mais uma vez, Té. Toda dinâmica de mapeamento, seja básico, crítico, white hat ou red hat do Herrera, é orgânico, é vivo, né? É uma coisa que você pode chegar aí, acrescentar mais coisas, né? Botar links, fazer uma esse aqui. edição. Aham, isso, eu vou mexer no outro lá, tá? Mas nesse daqui não consigo. Mas eu mexo, adiciono lá no outro quando a gente voltar. Não, Eu isso vou tudo que está adicionar aí, essa questão. eu tô fazendo um transplante para lá, então fique Ah, tranquilo tá, beleza. Tá nesse bom. Não, sentido. mas eu anoto isso Tá? daí. Só que ele já tá registrado aqui, né? Ele já tá aqui. É. Mas é isso. Pra ele Bem, também aí não o ficar se segundo achando momento muito. foi a gente explorar a proposta de valor, né? Aham, Pode sim, aproximar também isso. aí, Tá, aproxima. deixa eu aumentar. Proposta de valor. Eu acho que aí que é um momento assim bem chocante, assim, É, uhum, porque foge ainda mais agora que você teve a base aí da Antler, uhum, foge exatamente. completamente da formulazinha, entendeu? Nossa, eu É, aprendi tanta coisa, tanta possibilidade, tanto lugar que dá para ir aqui, realmente pode ser muito mais efetivo, sabe? Que vai ter que mudar isso aqui, vai ter que enriquecer. Assim, é legal o jeito que tá aqui, mas dá para a gente fazer coisa com mais. É porque isso aqui é a proposta de valor, né? Dá para a gente fazer algo com muito mais valor. Então, hoje eu porque consigo visualizar. aí a proposta de valor ela tem uma proposta, ela tem uma
a proposta, a forma como se aborda a proposta de valor na dinâmica de mapeamento básico crítico do RE é muito sobre uma ótica da complexidade humana, tá? E não necessariamente mercadológica, entendeu? Ou seja, a gente vai abordar o mercadológico de outras formas, né? Porque a gente vai falar de diferentes economias políticas mais para frente, né? Então, é por isso que falar de falar da originação para chegar no ponto de origem, para chegar na proposta de valor, uma coisa representativa, significativa para a vida da pessoa, entendeu? E Sim, não necessariamente alguma coisa que você viu um problema e uma solução para aquele problema, como é clássico, como é típico de proposta de valor para qualquer projeto que deseja virar uma startup ou um negócio, né? Na cultura do Vale do Silício, entendeu? Então, que a abordagem aqui é diferente, né? A abordagem aqui é sim. um pouquinho Uhum. diferente. Mas mesmo E, assim, dá para trazer mais valor sem pensar nessa questão mercadológica e não pensar no valor monetário, mas dá para a gente trazer mais valor e ir além dessa questão da gamificação. Mas depois, a hora que der para falar, eu te falo como que foi a a ideia. gente, a gente abordou a questão do passado no presente, né? O presente no presente, lembra? Pode ir descendo aí. Sim, isso. Pode ir descendo. Tá, a proposta de valor. É que ele. Ah, tá, eu consigo controlar aqui, ó. Achei. Você consegue Ah, controlar. eu achei. Eu tava controlando o scroll, ele ia muito. É. Aqui. Tá. Aí a gente fez o trabalho com você primeiro, né? O que de passado no presente tem na proposta de valor com Tá, relação à desejava Esther, ser empreendedora, de presente no presente no presente. presente, isso, de futuro no presente. Depois a gente foi Tá. trabalhar a Dreamland, que você teve uma extrema dificuldade, né? Mas eu achei uma delícia fazer essa exploração com você, né? É, foi bem difícil pra mim. É porque eu não Achei, sou muito imaginativa. Como a gente tem que explorar coisas que não aconteceram, aí fica, que vão acontecer, eu me perdi aqui. Me perdi feio. mas cara, foi muito legal, muito rico, né? Tá aí registrado, Uhum. bonitinho. Mais uma vez, é uma coisa para rever, né? Para agregar, né? Tá. Ampliar. Então, Uhum. uma coisa viva, orgânica, né? Aí a gente chegou em área de atuação, não é isso? Área de atuação. É, área de atuação. Só que eu falei para você que antes de área, modo de atuação, né? Eu fiz uma pegadinha aí, né? Para entender que existem modos de atuar, né? Antes de você pensar na área, áreas onde você vai atuar, existem modos de como atuar, né? Uhum. Eu acho que também Ah, aí, sim, tá aqui. não vou dizer que deu um bug, né? Mas deu uns tiltzinhos. O que eu achei interessante, porque, né, a gente falou de modo de atuação, né? Como, porque se a gente está falando de uma forma a partir né, dos paradigmas do Rerê, a gente está falando do paradigma da capacidade de agenciamento entre e para com pessoas, né, do P2P. A gente está falando da capacidade de a gente gerar rede, ou seja, gerar inteligências coletivas. A gente está falando da dinâmica de haver mais dinâmica de cocriação do que do que propriamente de planejamento para execução, como é clássico, né, nas organizações. Enfim, estamos falando não de funções, mas de papéis. Enfim, é uma ótica diferente, né? Eu acho que, acho não, tenho certeza que foi também um momento de ampliação para você aí, um desafio para você conseguir perceber o valor que criar essa percepção tem, né? Então, Uhum. a gente falou aí de alguns modos de atuação, né? Que é a forma de catalisar, a forma de animar em rede, a forma de facilitar, né? De provocar, de comunicar, né? De sinergizar, de anfitriar, enfim. Então, esses modos de atuação, quando a gente está empreendendo o projeto, uma dinâmica peer-to-peer, eles fazem total sentido, né? Ah, Quando você vai tentar empreender eles, né? De uma forma mais organizacional, aí a gente vai usar
os frameworks, né, organizacionais orgânicos que tem fora da sociocracia, da S3, da holacracia, que também trabalham com papéis, com energização de papéis, né? Que tem esses nomes que você acabou de ver aí, né? Mas dentro de uma dinâmica organizacional, entendeu? Não numa Uhum. dinâmica de rede, né? Etc. A gente, quando for ver mais para frente, né, o O2 em rede, nós vamos explorar um pouquinho isso para você ter uma compreensão disso, sabe, Esther? Você ter uma compreensão do que é sociocracia, do que é holacracia, do que é O2, o que é o O2 em rede do Rei Reis, tudo nós vamos explorar. Fica tranquila nesse sentido, né? E aí entra essa coisa do modo de atuação, né? Área de E atuação? aí, Oi. é, e aí depois foi agora a questão do formas de engajamento, né? Aí eu falei para você que eram Ah, sim. basicamente duas as formas de engajamento, né? Que é o transacional e relacional, que nessa economia política convencional que está aí, né, que é a macroeconomia hiperconsumista, do paradigma, né, das organizações, né, tudo é transacional, não tem nada relacional. Quer dizer, e se o relacional existe, né, ele tá, ele só é valorado, ele não é valorizado. Né? Numa dinâmica P2P, você consegue valorizar o relacional. Né? Numa típica dinâmica de animação de rede, de pareamento entre pessoas, você consegue gerar até na Web3, né? Tokenomics que vão não só valorar, mas vão valorizar, né, o relacional das pessoas, entendeu? O que você não consegue fazer na sociedade que está aí fora convencional, que, tipo assim, ou você é voluntário, altruísta, enfim, de uma É, causa nobre, né, do terceiro setor, ou você está sendo pago para trabalhar, basicamente, entendeu? Ou seja, você tem, então, ou é zero ou é um, ou é preto ou é branco, né? Você não tem um espectro, né? Que vai trabalhar a dinâmica entre o relacional e o transacional. Né? E a gente explorou um pouquinho isso. Vamos lá? uhum. Aí Demandas? a gente fez aí, acho que você foi um dos momentos que você mais curtiu aí nesse primeiro 50%, né, do mapeamento básico do Red Hat, foi a gente falar de demandas e desafios, né? E eu me lembro que quando eu usei algumas metáforas, a metáfora que está aí, você curtiu bastante, né? Uhum. Se demanda é igual a força gravitacional e desafio igual a capacidade de transcender a força, no que concerne a proposta de valor do Jim Land, a demanda mais visível hoje é a falta de percepção pela falta de estímulo, né? Sendo que o desafio é desenvolver a percepção de que a criação de percepção da genética commons, né? Entre para com pessoas, P2P, só é possível através de uma constante dinâmica de cocriação, ou seja, quando caiu essa ficha, né? A ficha de que a genética ainda não é percebida como nas sociedades, né? De uma forma geral. E ela é tratada apenas de forma mercadológica, né? Ou acadêmica, ou científica, né? Então, aí que está a grande oportunidade para Jim Land, né? Da gente criar esse commons que não existe na sociedade, né? Eu acho que esse aí que foi o grande ahá desse momento nosso aí, dessa nossa exploração das demandas e desafios. Sim. Agora eu tô lembrando o quanto a gente se desviou disso aqui quando eu fui pra lá. Porque não tem nem como encaixar a ideia do que foi pensado lá. Lá foi com foco Pois, só do usuário, né? De trazer as pessoas, mas elas quererem usar. Porque, por que que uma pessoa vai querer usar um aplicativo de genética? Porque ela está em sofrimento, né? Mas aqui a proposta parece que é outra. A proposta é desenvolver essa percepção, né? De alguma maneira que a pessoa desenvolva, né? Essa percepção e tem essa necessidade não só porque ela está em sofrimento, mas porque ela entenda que é a vida dela, a individualidade dela e tem impacto na existência dela.
Então era outra coisa, Não, realmente, totalmente tem diferente. impacto na salutogênese da vida dela, na citogenia da vida dela, tem impacto na saúde preventiva, né? Para depender menos da saúde corretiva, né? Aí fora. Em suma, é, a gente ter chegado nesse lugar de entender que qual é o desafio que, na realidade, a Digmed como projeto está tendo, né? Que é essa competição pela atenção e tempo das pessoas, para elas perceberem quanto isso pode trazer valor para a vida delas, né? Foi um momento muito rico aí da nossa exploração, sem sombra de dúvida, né? Sim. E a gente até escreveu aí, né? Desafio, né? Não deixar a peteca cair, né? Sendo que a Ah, resolução sim. do mesmo é gerar um imprint, né? De descentralização cultural de sua cocriação. Nesse sentido, se faz necessário, dentro da pirâmide de Maslow, separar tempo para se fazer presente em outros. Aí isso está falando para você, né? É. Outros Isso. remapeamentos. Dois, Esse que eu estava ausente. encaixar as pessoas sem se dirigir às mesmas. Encantar, perdão, as pessoas sem se dirigir às mesmas. Uhum. Inovação e entendimento básico. Quer dizer, qual é o entendimento básico de inovação, né? Aí eu perguntei para você, né? Esther, qual Ah, é o sim. entendimento básico de inovação? É você resolver um problema real existente de uma forma diferente usando uma tecnologia viável, né? Aí a gente foi explorar isso sobre a ótica dos paradigmas, pelas lentes paradigmáticas do Rê, né? Então, das tecnologias enumeradas, quais você considera incrementais e disruptivas, respectivamente? Aí você foi falando, né? Games, blockchain, né? TI especializada para bioinformática, AI, machine learning, enfim. Do que se enumerou como disruptiva? Onde está a disrupção, né? Aí você enumerou também. Acho que eu fiz todo esse mapeamento em cima de você, né? Do que se enumerou como incremental, onde está o incremento, né? Aí, pá, aí você botou ali, ó, games, efeitos, processamento de uma forma geral. Inovação disruptiva da proposta de valor de Inland, gerar um blueprint cultural de apropriação da genética como dado pessoal, né? No final, a gente chegou a esse lugar aí. Agora vamos para o outro lado. Aí a gente Mapeamento fez um, aí holístico, a gente fez um mapeamento recursos. holístico de recursos, quais foram os recursos primários que você usou, né, para criar os recursos básicos, quer dizer, dos primários, criou os recursos básicos, e depois a gente fez um mapeamento de recursos sobre a ótica do RE, né, de recurso abundante, empático condicionado, para você e para a Jinland, né? Tá aí, tudo bonitinho. Uhum. Pode continuar. Aqui é recursos sob a ótica do Rerê, recursos abundantes, empáticos e condicionados. É. Dá para Tanto para entender Esther, bem? aí também você teve dificuldade de fazer com a Jinland, mas a gente conseguiu fazer, É, bem legal. Foi um desafio para você também, sim, entender muito isso aí. difícil. O que mais? O que mais nós exploramos aí? Aqui eu acho que é isso. Não tem mais nada, Então não. pronto. Esse aí, gente, é onde nós paramos, né? No, nesse que agora já está virando o velho mapa do Miro que a gente estava usando. Agora vamos olhar o novo, Esther. Pode abrir o novinho. Tá, tá Olha aqui. aí. Primeiro faz um zoom out, por favor. Então, para começar, né, a gente já referencia que trata-se de um mapeamento básico white hat, ali a white hat ali, né, ligado ao ciclo originário. Ali em cima nós temos os 8 paradigmas do Rerê, né? Aí temos ao lado aí o banner que já virou um banner clássico do Rerê, né, onde tem as diferentes camadas cibernéticas com as diferentes economias políticas, né, etc. Temos do lado um exemplo de mapeamento de Rerê híbrido com a agroflorestal, né? Ou seja, a aderência da agroflorestal como projeto com relação às camadas cibernéticas e às diferentes economias políticas, né? Bem como os paradigmas do Rerê. A gente ainda vai chegar lá com a Dreamland, com certeza. Tá? E ali do lado eu vou colocar o link de todos os registros que nós estamos fazendo no YouTube, ali em cima. Ah, tá. Você Uhum. fazer um zoom Aqui. out ali em cima, ali ó, Aqui? aí eu vou botar um link, eu vou botar de todos os
né, registro que nós estamos fazendo, né, vai estar tudo aí registrado bonitinho. Bem, agora vamos voltar lá para a Meiuca. Eu já estou fazendo um transplante aí, como você pode ver. Já. Então, eu vou tá levando para aí a proposta de valor, modos de áreas de atuação, formas de engajamento, demandas de desafio, inovação, tudo isso que nós já passamos, né? Uhum, Aí desse lado pode aproximar. A gente vai estar fazendo um mapa, vou estar levando para aí o mapa holístico de recursos que nós já mapeamos. A gente aí sim que entra, né? Aquilo que eu te falei, né? A, a evolução, né, da dinâmica do mapeamento básico, né? A gente vai falar dos artefatos existentes sendo cocriados e desejados, né? Depois nós vamos entrar finalmente no O2 em rede, de forma sintética, onde eu vou apresentar os diferentes tipos de framework organizacional orgânico e depois orgânico organizacional, para você entender isso na prática da coisa, né? Depois nós vamos fazer a prova, o RE prova de conceito, né? POC, Proof of Concept, né? Do RE para a Dreamland. Depois que nós fizermos isso, nós vamos fazer a ignição, cocriação e dinamização da piscina comum de recursos compartilháveis da Dreamland. E, por fim, nós vamos gerar o RE híbrido, né? E lembrando que lá do outro lado, nós vamos gerar o primeiro o RE híbrido, que a gente chama de RE híbrido inicial. Por favor, vai para o lado esquerdo, né? Opa, muito longe. Volta aí. A e gente vai gerar aí embaixo o RE híbrido inicial, tá? É, por que nós vamos fazer isso? Porque nós já vamos ficar sabendo de antemão, né, aonde o Dreamland como projeto já foi, onde ele já se encontra, ou ele se imaginou estar no primeiro momento, né? Em qual camada cibernética que a gente está atuando com ele. Por exemplo, nesse projeto que você estava montando, que deixou de ser Dreamland, passou a ser um outro projeto, né? Lá com a Antler, ele ia rodar completamente no Web 2, nessa camada uhum, cibernética, né? Então a gente vai ter a oportunidade de mapear isso aí, olha que legal, né? É, e já entendendo de como ele irá rodar na Web 2, né? Nessa camada cibernética. Aí, para e passo, a gente vai entender qual é a economia política que ele está falando, com essa macroeconomia hiperconsumista, claro, porque a Antler trabalha, né, com esse pareamento, entendeu, Esther? Com a uhum. Web 2 e a macroeconomia hiperconsumista. Então, nós vamos ter oportunidade de nesse reino inicial, mapear já o trabalho que você fez com a Antler lá, aí, né? Para ver, já está mapeadinho, para você ver como é que esse mapeamento ele vai muito além do típico mapeamento, né, da cultura de startups, etc. E a gente vai ter oportunidade de olhar, né, as outras camadas cibernéticas, ou seja, uma coisa que você vinha falando, para eu entender, a gente vai conseguir olhar as outras camadas cibernéticas, né? E nós vamos olhar as outras economias políticas. Você vai saber a diferença entre elas, de que forma a gente pode atuar nessas outras economias políticas. Então, só que nesse momento aí nós não vamos falar dos paradigmas de Herrera, tá? Só lá no finalzinho, que nós vamos, quando a gente fizer o rei final, né, é que a gente vai verificar qual já vai ser lá no final, né, qual vai ser o grau de aderência da Dreamland com cada um dos 8 paradigmas do reino. É o que a gente vai fazer no final. Então é basicamente o que nós temos aí de novo. Tá? Pode fazer um zoom out, querido. Opa, calma. Oi? Foi muito. O que que você quer olhar, Vinícius? Esse canto Não, não, aqui? não, é isso. É, o que eu queria mostrar para você é isso. Então, o que nós temos aí pela frente é mesmo, tá? Agora você pode aproximar. Você quer olhar aqui no canto de. Aproxima um pouquinho mais um pouquinho. Tá Sim, bom tá aí. bom? O que a gente tem aí para explorar ainda é artefatos existentes sendo cocriados e desejados, o O2 em rede sintético, a prova de conceito do RE. Depois a gente vai fazer ignição, cocriação e dinamização da piscina comum, né, da Dreamland. E por final nós vamos fazer o RE. Mas antes disso, no outro lado, nós vamos fazer o RE inicial. A nossa próxima exploração, tá? Vai começar fazendo o RE inicial. Legal? Tá bom. Então, é o que nós temos aí para fazer, tá? Como eu não estou conseguindo mapear, né? Ou seja, como eu não estou conseguindo compartilhar a tela para mapear, a gente não vai fazer isso hoje, tá? Então, a gente hoje vai basicamente
já partir para a gente fazer aqui a apreciação, tá? Uhum, E, e o check-out. Mas antes disso, é importante dizer para você que agora, nesse momento, né? Eu acho que agora, nesse momento, eu acho que é impressionante isso, Steph, sempre me impressiona. É, você vai estar basicamente pegando a dinâmica de mapeamento básico White Hat que os projetos, né, que estão inaugurando a segunda leva vão passar por ele, você já passou. Né? É, hoje nós já temos um caminho pavimentado para acessar recursos através de rodadas de financiamento quadrático retroativo na plataforma do Gitcoin, do Giveth e do Octante. Ou seja, então, rapidamente nós vamos mapear de que forma a Gleanland vai poder ser literalmente alimentada por isso. Né? Então, antes mesmo da gente gerar a piscina, você já vai começar, o projeto já vai começar a acessar recursos. Né? É, é, nessa dinâmica, né? Através, inicialmente, da Greenpeace Brasil. Né? Assim, a partir do que a Greenpeace está trazendo, né, de oportunidades para os projetos nesse sentido. Né? Uma outra coisa importante a dizer é que, não sei se você lembra, mas está se fazendo um mapeamento básico da Woman Bees, né, do uhum, projeto da Lili, lá do Peru, e a gente está tecendo, através do projeto delas, uma interface com a Optimism, que é uma camada 2 do Ethereum. E eles atuam fortemente na América Latina, né? E está combinado com elas, isso você vai curtir, nós vamos fazer a primeira edição brasileira do Latina Blockchain Hackathon, tá? Da OneBees aqui no Brasil. Tá? E, trata-se de um evento grande, tá? Lá no Peru. A gente vai fazer aqui no Brasil, obviamente que a gente vai fazer do tamanho que elas fazem lá no Peru, porque elas fazem que envolve, sei lá, 5, 8, 10 mil pessoas, entendeu? Mas a gente vai aqui fazer um evento que deve envolver entre 500 e 1.000 pessoas, né, aqui no Brasil, e que uhum. você vai ter a oportunidade de se envolver também. Né? Sim, eu Porque gostaria muito, efetivamente, é, assim, de me envolver de verdade, não só ficar aqui escondida. Eu gostaria de fazer o que fosse preciso realmente, sair e não sei. Me fala não, e me deixa, coloca no circuito aí, que eu quero participar de é, verdade. eu estou vendo com ela se vai rolar de a gente fazer um check-up especial nessa sexta-feira agora, de noite, tá? Onde eu vou te passar o vídeo que nós mapeamos as oportunidades, tá? Para você já checar, entendeu, Esther? Uhum, tá. A gente já tinha mapeado de que forma nós vamos fazer, as ideias que surgiram. Agora a gente vai fazer um sync-up para entender datas, né? Qual vai ser as pessoas ligadas à ecologia do Rerê, né? Pessoas e projetos que estão interessadas de fato em fazer a cocriação, né? Fazer parte disso aí. Uhum, E o legal é que vai ter recurso envolvido, ou seja, vai ter recurso que elas vão estar disponibilizando para a piscina, para viabilizar. Você vai poder se envolver tanto como dev, se você quiser, né? Quanto como projeto, como Dreamland mesmo. E a ideia é a gente fazer um intercâmbio Brasil-Peru, Peru-Brasil, quer dizer. Então, na legal. verdade, Bom, projetos de lá virem para cá e projetos daqui irem para lá, entendeu? A gente uhum, está já pensando nesse sentido, né? Essa nossa primeira, nessa primeira, esse primeiro entrelaçamento, né? Essa primeira a costura de interface que a gente está fazendo com elas para a gente poder estar tá acessando os recursos, né? Da uhum. Optimismo. Então é isso que eu queria falar para você, tá, querido? Então, tá aí É, não, uma coisa que você não estava sabendo, que eu tenho certeza que é, você ia vou sim. curtir. Tá? Eu acho que é o momento, viu, Vinícius? Porque eu não estou mais agora, deixei a empresa, eu estou num trabalho que é bem tranquilo, é pesquisa, é algo que não é aquela loucura, então eu consigo me dedicar com mais tempo agora. Esse ano tem que ser diferente, eu quero muito que seja diferente. Eu não quero ficar fazendo as coisas meia boca, sabe? Eu quero fazer mais caprichado. Então, é isso, esse é o meu desejo. Estou verbalizando aqui. Para esse E ano, eu quero. Eu tô eu falando estou isso pro validando. universo. Eu quero que Eu- aconteça as coisas assim de maneira mais efetiva, sabe? Não ficar participando meia boca. Eu quero participar de verdade, é, fazer o negócio. Então é isso. e eu tô aqui validando.
Isso validando com aí, você. É vamos isso lá, mesmo, vamos fazer vamos acontecer. junto, vamos. Então aproveita e já faz a sua apreciação de checkout, querido. É, é isso aí. Bom, não sei exatamente ainda como tem várias coisas novas aqui, né, diferentes, que eu não faço ideia de como vão acontecer. Estou curiosa. Tenho as ideias que eu aprendi, que eu acho que de alguma maneira eu vou conseguir encaixar aqui para a gente lançar o produto. A minha cabeça, ela ainda é muito daquele método tradicional, né, de montar o produto, testar, validar, aquele jeito de startup de ser. E eu fui para lá, piorei um pouco agora. Vamos ver se o Vinícius me conserta. Então, vamos ver como que é aqui, como vai ser, né, esses artefatos existentes. Estou bem curiosa para saber. Porque assim, eu confesso para você, Vinícius, eu tenho muita curiosidade de ver o produto, entendeu? Eu queria ver alguém usando, eu queria ter a aplicação, entregar para alguém, falar, usa aqui. Então, eu queria muito chegar nessa parte, eu tenho uma ansiedade para chegar ali. Então, essa é a minha apreciação. É, Então, quando a não gente sei como que a chegar gente. no RE, na prova de conceito RE, a gente vai ter que criar um protótipo, né? Ah, legal, E, show. e quando a gente criar o protótipo, a gente vai colocar ele em prática, literalmente, né? Uhum, Quem já passou por essa dinâmica de prova de conceito foi a Borderless Money, foi a Keynote Studios, a Keynote não vai passar. Foi a Borderless Money, foi a Espaço Voa, foi a Fitostância, né? A partir do momento que a gente criou o protótipo, né, a Fitostância decolou, né? A gente conseguiu encontrar a forma como a coisa, né, ia ser empreendida de fato. Então você vai entender, tudo que está aí, está tudo super mastigado já, que pode não parecer, mas isso aí é o resultado de mais de 20 projetos sendo mapeados de 2023 para cá, entendeu? Então, você está olhando para um resumaço aí, uma síntese, né, muito forte de muita coisa que eu tive que expandir para poder contrair e sintetizar, entendeu? Então, uhum, uhum. Tá bom, é muito disso, tá, querida? então tá ótimo, tá? Vamos lá, vamos que Então é vamos. isso, gente. Ficamos por aqui, tá? Fizemos uma mega memória, né, que foi necessária, lá do antigo, já partindo para o novo Miro, onde nós vamos finalizar o mapeamento básico White Hat da Dreamland. Eu estou muito feliz porque, mais uma vez, o ambiente hoje do Rê está incrível, né? Assim, você olha a ecologia, né, de pessoas, de projetos, de interfaces, de coisas que já estão sendo matriciadas, de acesso a recursos de financiamento gerativo, já acontecendo através de uma. Entende o que eu estou falando? Quando você olha, não sei se você está par, mas a gente está criando uma wiki raiz que vai estar integrada com um agente de IA, né? A gente já está literalmente fazendo um trabalho disso, né? A gente daqui a pouco vai estar fazendo a prototipação disso através do Telegram, depois vai incluir o YouTube. Quando você for ver, você vai estar conversando com agentes de IA que vão estar pareando você com pessoas, vão estar entendendo quais são os fluxos, né? Quais são as explorações que estão acontecendo, quais são os blueprints para ter gerativos que estão sendo gerados no RE. Aí você vai montar a sua própria jornada ali de aprendente, entendeu? Cara, tá ficando incrível essa história, entendeu? Tá ficando cada vez mais Legal, incrível. tá bom. E eu fico admirado, assim, na boa, meu. Fico admirado porque quando eu pensei nisso lá em 2022, né, eu e o Diogo Jorge e outros, né, eu imaginei uma coisa de longuíssimo prazo, entendeu? Você criar um protocolo cybercultural ele existir, ele gerar essa camada cibernética, não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa de longuíssimo prazo, né? Mas como Uhum. tudo está acelerado nesse mundo que a gente está vivendo, né? Porque está num colapso, um complexo colapso, né? Então as coisas estão indo. No terceiro ano de cocriação do ERE, nós já estamos começando a ter uma dimensão Red Hat, já está começando, entendeu? A ter já uma tecnologia capaz de descentralizar, né? A dinâmica de acolhimento, de facilitação cultural. Sensacional. Estou muito feliz e estou feliz de ter pessoas como você e projetos como o seu, né, fazendo parte dessa ecologia. Eu que É isso, agradeço, eu querido. fico feliz de ter contato com tudo isso e ter essa oportunidade de enxergar de um modo tão diferente do tradicional, né? Isso aí. Tá bom, Legal, querida? Vinícius.
Beijo no Obrigada. coração, tá? Beijo. Tchau. E a gente vai nessa. Valeu, gente. Abração. Valeu.